Mas, ó, camisa pra nós aí, Náutico. pô, patrocina a gente. Mas mudando de time agora, porque a gente já falou de Vasco, já falou de Fluminense, já falou de Botafogo. Já falou que vai ter clássico dos milhões, né? Então tá faltando ele, né? Clube de Regatas do Flamengo. Sobe o hino, por favor. Porque a gente tá falando do time que venceu, né? Perfeito. Venceu o Corinthians. Mas eu quero aquela sua frase, Arthur. Aquela que toda semana. Aquela você cita clássica aqui. A clássica. A que o clássica, Flamengo a clássica. vence, mas não convence. Pô, essa mesmo. Essa mesmo. Cara, de novo, tá repetitivo já, né? Não, e já pode entrar aí no assunto do Mengão já. Cara, Tá olha só. repetitivo e tá. Pô, tá triste. Tá triste. Triste porque a gente não vê aquele futebol que a gente tá acostumado a ver com o Flamengo. Mas estamos vencendo, então. Triste é uma palavra forte, mas tá algo incômodo. Forte. Tá algo Tá incômodo. incômodo, tá muito. Cara, eu acho que essa frase, o Flamengo vence, mas não convence, de novo, é a tônica da temporada que o Flamengo... A tônica da temporada do Flamengo que tá sendo muito marcada por uma inconstância absurda. O Flamengo veio de uma partida, não sei se vocês vão concordar com essa palavra, ou podem até estar pensando que eu tô sendo um pouquinho emocionado, mas o Flamengo veio de uma partida arrebatadora contra o Fluminense. Foi a melhor partida do Sampaoli no comando do Flamengo. A confiança dos torcedores estava lá no topo, o time retomando a confiança, parecia que o Flamengo de fato ia engrenar. E aí o que acontece uma partida depois? Eu não tô falando de uma semana, não tô falando de 2 semanas, não tô falando de 3 rodadas. Uma partida depois, o Flamengo já voltou ao seu normal da temporada, que é um time que não consegue imprimir um padrão 100%, até acaba criando chances, mas nunca consegue matar o jogo, nunca consegue sair com a vitória, e quando sai, não convence, parece que é um mérito totalmente do acaso, porque é isso que eu sinto assistindo aos jogos do Flamengo, aos resultados, que o Flamengo consegue os seus resultados, independente se seja uma derrota ou uma vitória, totalmente no acaso. Se o time perde porque teve um ponto ou outro ali que o time teve uma falha, e quando vence é muito mais falha dos outros, às vezes, de coisas desse sentido, sabe? Então, essa inconstância do Flamengo me incomoda muito. Eu acho que, pô, assim, a gente tem alguns pontos, né, que tem que citar nesse jogo, que é a falta do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, né? O setor criativo do time perde muito. Aí vocês podem perguntar. Azar, né, mano? Não, Então, que já entra um pouco nessa tecla que o Flamengo também tá sofrendo muito com problemas físicos, né, sim, cara? era algo que eu ia falar. Qual time do mundo não vai perder em volume ofensivo na ausência de Everton Ribeiro e Arrascaeta? Qualquer time do planeta Terra. E aí a armação do Flamengo ficou com quem? Gerson e Vitor Hugo, que não corresponderam, fizeram partidas muito tímidas, não teve uma partida de expressão nenhum dos dois. E aí quem teve que voltar pra pegar a bola, pra tentar fazer as jogadas? Gabigol, o camisa 10, que não consegue exercer essa função. De novo, vou falar o que eu falei na semana passada, o Gabigol, ele não tá rendendo como camisa 9, e quando ele recua, ele não rende como camisa 10. Ele parece que é um peixe fora d'água, ele tá flutuando ali nesse espaço do Flamengo, em que ele parece não se encaixar em posição nenhuma. E aí a bola não chegava, o Pedro ficou isolado no ataque, não teve chance, não produziu, foi sacado no segundo tempo. O Sampaoli, falando de substituições, foi até criticado pela torcida porque mexeu mal na saída do Pulgar, que é um dos jogadores... Primeira vez que foi chamado de burro, né, o Sim, São Paulo. até demorou, então, tá? mas- Diga-se de passagem. Enfim, vou deixar você concluir, vai. Não, só pra concluir aqui, falando da saída do Pulgar, que tá sendo um dos jogadores mais regulares desde a chegada do Sampaoli, cara. Eles já se conhecem, já trabalharam juntos, colocou o Vidal, que até agora, desculpa, não mostrou que veio o Flamengo. Até agora não teve nenhuma partida de expressão, não teve Só story. um jogo que a gente falasse, caramba, esse jogo realmente, o jogo do Vidal, aquele Vidal que a gente sabe que, pô, Bayern de Munique, Barcelona e etc, etc, etc. Até hoje nada. Então, assim, eu acho que a principal palavra, tanto pro Flamengo, quanto pro Botafogo, pro Vasco ou pro Fluminense, muito nesse programa de hoje, é equilíbrio. Cada time tem que saber se equilibrar de alguma forma. O Vasco com as contratações, o Botafogo que tá até bem, mas tem que ver essa questão dos campeonatos também, o Fluminense que tá tendo que se adaptar a alguns times, e o Flamengo que não sabe fechar partidas, o Flamengo que sofre com problemas defensivos e ofensivos, o Flamengo que tá sofrendo com lesões de novo, vou deixar o LF falar melhor. Mas, cara, o departamento do Flamengo não existe. O departamento médico do Flamengo é péssimo. Chegou um treinador que cobra muita intensidade, que quer que os jogadores deem 200% todos os jogos, em todos os treinos, e um departamento médico pífio. É óbvio que os jogadores não vão aguentar.
A gente vê isso, a armação do time ficando com Gerson e Vitor Hugo, porque Everton Ribeiro e Arrascaeta mais uma vez estão de fora. Sim, sim. E falando um pouco sobre o que você falou, vou falar sobre o jogo também, e eu vou chegar lá. O Flamengo fez uma partida muito abaixo do que a gente esperava, né? Você citou a partida contra o Fluminense, onde o Flamengo dominou a partida contra o Corinthians. Se você pegar, assim, em certos números, foi uma partida meio igualada. Posse de bola do Flamengo foi superior, com 65% a 35% do Corinthians, mas o Corinthians com muito mais volume de jogo que o Flamengo, chegando com mais perigo que o Flamengo na partida. E na parte defensiva, o Corinthians estava muito bem postado, conseguiu isolar o Pedro da partida. O Pedro estava completamente fora da partida, o Pedro estava muito bem marcado. Tanto é que o Sampaoli logo opta por tirar ele e ele não gostou muito de sair não, né? Vocês viram? O Pedro ficou meio bolado ali. Mas eu não defendo muito o Sampaoli porque ele tá... Não sou muito de defender treinador e tá começando o trabalho dele agora. Mas eu não achei que ele errou tanto nessa tirada do Pedro da partida. Que ele, tudo bem que você tem um centroavante de referência na hora ali dos minutos mais decisivos do jogo, é muito importante. Mas ele estava muito bem marcado, não apareceu na partida, sabe? O Gabigol, por mais que não esteja jogando bem, como o Arthur falou, que tá meio perdido, você vê ele tentando, cara. Eu acho que ele pode estar muito mal, eu acho que ele tá muito mal, ele tem que reencontrar o bom futebol dele, mas ele não deixa de tentar. Isso é uma coisa que eu gosto muito dele, que ele não deixa de tentar. Ele pode errar, pode não estar na melhor fase, mas ele tenta, sabe? Ele vai buscar jogo, ele não se esconde da partida. Mas depois eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Beleza. E aí a saída do Pulgar no segundo tempo, onde a torcida chamou o Sampaoli de burro, tudo mais. Quem tava ali no Maracanã não entendeu, mas o Pulgar saiu também sentindo. Ele sentiu câimbras e pediu pra sair, sabe? Esse momento da saída do Pulgar foi justamente por isso. O Sampaoli viu ali que ele não tava bem, aparentemente ele pediu pra sair. Tem um jogo importante quarta-feira, o Sampaoli decidiu tirar ele. Mas aí, o que a torcida eu acho que chiou mais ainda foi ter entrado o Vidal no lugar dele. Porque o Vidal não é um jogador pra você... Eu já falei isso aqui no último episódio e vou falar de novo. Não é um cara que você coloca pra decidir jogo. O Vidal não decide jogo. Ele é um cara pra você entrar quando o time tá ganhando, um jogador de raça, que nem tem mais tanta raça assim, tá? É um cara que tá velho. Eu acho que já passou o ciclo dele no Flamengo, veio pro Flamengo, era o sonho dele, né? Ele falava que era o sonho dele jogar no Flamengo, ficava postando stories, como o Vinícius falou. Dele dançando reggaeton com a blusa do Flamengo. De Flamengo. Irmão, veio pro Flamengo pra ganhar 1,5 milhão, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, valeu, Vidal, sua partida aqui foi maneira, a torcida te abraçou e abraça, irmão. E acredito que o Sampaoli vai fazer isso, tá? Ele não é muito de passar a mão na cabeça de jogador, não. Mesmo sendo um cara que ele já trabalhou, mané, será? Eu acho que sim, tá tendo... Aparentemente, eu vi hoje nas redes sociais alguns setores do Flamengo dizendo que tá havendo uma movimentação para alguns medalhões do Flamengo já talvez saírem nessa janela do meio do ano. E o Vidal é o cara que encabeça a lista, junto com o Davi Luiz, sabe? Mas eu ainda duvido um pouco disso, eu acho que eles vão se manter até o final do ano. E o Sampaoli pediu 5 reforços de elite. E entre eles, 2 já foram citados, que é a chegada do Luiz Araújo, que chegou para ser uma boa peça de reposição, e a possível vinda do De La Cruz. Ótimo cantor. Canta uma dele pra gente, não sacanagem. Canta aí, velho, puxa o violão. Já vagou por ninguém, vai saber tudo que eu não sei. E ele ficou bolado, né, no Twitter, o cantor De La Cruz. O cantor De La Cruz que é vascaíno, né? Pô. Então, a gente tinha citado o Luiz Araújo na live de quinta-feira, e logo depois da live começou a ser ventilado o nome do De La Cruz, nem deu tempo da gente falar aqui, né? Que, pô, é uma contratação de peso pro Flamengo, precisa de jogadores ali pro meio campo de criação, sabe? Sim. E tá passando por momentos difíceis. O Arrascaeta, quanto tempo ele vai ficar assim? Jogando 2 jogos e sentindo de fora de 3 partidas, sem se recuperar. Será que a gente tá vendo um fim do ciclo do Arrascaeta no Flamengo? Será que as lesões vão acabar com a grande carreira dele? Não dá pra dizer, então tem que trazer jogadores. O Sampaoli tá certo nesse quesito nessa questão de trazer jogadores pra repor ali. E o Flamengo precisa mesmo. Porque, pô, um jogo contra o Corinthians, um adversário difícil de se jogar, por mais que esteja em uma fase ruim. É um grande clássico do futebol brasileiro. É um time muito bem defensivamente, principalmente com o Luxemburgo, que é uma das armas dele principais de sempre, que é a defesa.
Flamengo precisou do Léo Pereira, que estava machucado. Ele precisou ir pro ataque, porque ele não tinha condição de ficar na zaga. Já tinha feito as 3 substituições, já tinha aberto as 3 janelas, no caso, de substituições. E se ele não se machuca e não vai pro ataque, talvez esse gol nem saía, né? Sim. Nem saísse. E a entrada do Cebolinha, que entrou bem, talvez ele deveria, na minha concepção, ter entrado no começo já da partida, logo quando foi anunciado que Everton Ribeiro e Arrascaeta estavam fora, eu logo interpretei, pô, vai entrar com Cebolinha. Ele preferiu entrar com... França, né? Oi? Ou o Matheus França. Ou o Matheus França. Sim. E ele preferiu entrar com o Vitor Hugo, Pulgar, Thiago Maia e Gerson ali fazendo um quarteto ali no meio campo, e o Gabigol e Pedro. E o Cebolinha entrou bem, cara, criando jogadas ali na ponta esquerda, onde o Flamengo tem cria sempre as melhores chances. Aqui do lado direito, o Flamengo tá muito abaixo essa temporada. No ano passado tinha o Rodinei em uma excelente fase, e agora tá sofrendo muito com a lateral direita, com 2 laterais que ainda não estão bem 100% fisicamente, e o Wesley, que é um garoto que a torcida já está perdendo a paciência com ele. Eu já disse aqui que é um garoto que tem futuro, mas, cara, a paciência da torcida, principalmente a do Flamengo, que é uma torcida muito, mas muito imediatista, tá acabando com o moleque, sabe? Ele não tá fazendo boas partidas, tá inseguro, e eu vejo que os jogadores até evitam de criar algumas jogadas com ele. Isso tá ficando meio esquisito, na minha opinião. Mas, enfim. O Varela tava no banco ontem, né? Tava no banco. Tem também o Bruno Henrique, que nem ficou no banco, sabe? É um jogador... Será que o Bruno Henrique ainda rende no Flamengo? Será que dá pra gente segurar ele mais uma temporada? Porque são jogadores que a gente fala, como o Arthur citou aí, dos jogadores de alta idade, dos times, como no Fluminense, o Flamengo também tem. E não são jogadores que ganham pouco, irmão. São jogadores que ganham na casa de 1 milhão. Sim. Jogadores que ganham na casa de 1 milhão, com idade avançada, pra nem jogar... É melhor você mandar embora, trazer jogadores até mais baratos pra reformular o elenco, sabe? Então eu acho que essa janela de transferências no meio do ano vai ser essencial pro Flamengo e vai ser talvez a virada de chave do Flamengo da temporada, ou positivamente ou negativamente. Vai passar muito por essa janela, essa chegada de reforços. O Flamengo tá precisando, vence, mas não convence. Perfeito. Vence, mas não convence. Acho que vem sido a principal frase, né, que a gente vem citando nessas últimas lives aí, porque das vitórias contra Goiás e Bahia, o Flamengo venceu, mas não convenceu. E como o Arthur citou, né, no começo, quando a gente começou a falar do Flamengo, melhor partida do Flamengo com o Sampaoli à frente do time foi contra o Fluminense, que não conseguiu uma vitória. Mais uma vez, o Flamengo aí vencendo com o artilheiro, o Léo Pereira, artilheiro do Flamengo, com 3 gols, empatado, né, com o Gabigol, mas os 3 gols do Gabi foram de pênalti. Posso estar errado, mas acredito que tenham sido de pênalti. O gol que o Gabi fez de bola rolando foi na Libertadores. E, pô, artilheiro com 2 gols no clássico contra o Botafogo. E agora esse gol aí garantindo e sacramentando a vitória. Léo Pereira, o famoso trepa. Subiu pro ataque porque ele estava sentindo, né, um incômodo e queria sair, como o LF bem trouxe, né? Já tinha aberto as 3 janelas de substituição. O Flamengo fez apenas 3 substituições, mas 3 em momentos distintos. Você tem 3 oportunidades para substituir, podendo trocar 5 jogadores. Só que o Sampaoli trocou os 3 em 3 janelas diferentes e aí não pôde, né, fazer a troca o time do Flamengo. Léo Pereira subiu para não comprometer, né, na zaga, porque o Corinthians, já ia falar Palmeiras, o Corinthians conta, né, com jogadores rápidos, tanto pelas pontas, com os moleques que entraram, né? O moleque que entrou pela ponta direita, substituindo o Adson. E também com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que por mais que o Corinthians não esteja em um ótimo momento, são jogadores que, se tiverem oportunidade, eles vão cravar, não tem jeito. O Guedes tá jogando muito. Sim. Quem não tá em boa fase é o Yuri Alberto. E o Léo tá Pereira... E o Léo Pereira, além de ter feito o gol da vitória, ainda tirou uma bola no pé do Yuri Alberto. Sim. O Yuri Alberto saiu de cara, ele se jogou e conseguiu tirar a bola. Então, ótima partida do Flamengo. Mais uma vez, Léo Pereira aí, o artilheiro do Flamengo no Brasileirão. 3 gols, como eu disse, ao lado do Gabigol. Subiu pro ataque no último minuto, garantiu a vitória pro Flamengo. A torcida foi a loucura. Pai do LF foi a loucura também. E, pô, uma vitória, como eu disse, né, uma vitória que o Flamengo vence, mas não convence, mas o importante no final de tudo é somar pontos. Perfeito. Não tem jeito. Eu queria que o Vasco tivesse vencendo e não convencendo com 12 pontos, como o Flamengo tá. Entendeu? Então, é basicamente isso.
Alguns comentários aí. Boa. O Patrick fala que o Flamengo precisa de meio campo, o Gabigol tem que voltar a ser matador e Vidal já podem demitir. Lançou o Louro Pivete, né? De novo, o Gabigol, né? Voltou. Quando ele tá louro, esquece, mas eu acho que ficou meio esquecido nessa partida aí. Ele esqueceu também, né? Exato. E o Patrick disse que ainda acredita no BH. É uma incógnita, né, cara? Porque ficou muito tempo parado, precisa de ritmo de jogo. Teve no jogo que entrou no lugar do Pedro, né, contra o Goiás, que o Pedro sentiu a lesão, entrou bem, já no jogo seguinte não entrou tão bem, então uma incógnita o BH, estando saudável, óbvio que ele vai ser um jogador para agregar muito, seja entrando como titular ou vindo do banco de reservas, mas é literalmente uma incógnita, e se o Flamengo ter que renovar elenco, eu acho que o nome dele fica ali pautado, né, para ser um dos jogadores que podem sair do time rubro-negro. Então, falando mais algum comentário, rapaziada? Eu quero fazer aquela pergunta que eu disse que eu ia fazer antes, pra vocês dois, porque falando disso dessa rotação de elenco e coisas do tipo, o Patrick falou que ainda acredita no BH, que é uma incógnita, que teve um ano mágico em 2019. A gente falou aqui de um Everton Ribeiro que já tá com uma idade avançada. A gente tem um Arrascaeta que tá sofrendo muito com lesões. A gente tem um Gabigol que não tá rendendo no time do Flamengo. Até que ponto vale manter os jogadores emblemáticos, sendo que eles só têm trazido problemas pro Flamengo? E quando eu digo problemas, não é, por exemplo, que influenciam diretamente no resultado, mas problemas de diversas formas. Até que ponto o Flamengo vai ter que manter o Gabigol porque o Gabigol tenta? Todo mundo tenta no time. Até que ponto o Flamengo vai ter que manter o Bruno Henrique lesionado porque ele teve um ano bom e é ídolo? Entenderam o meu ponto? Vocês acham que já tá nesse momento de reformulação de elenco, ou vocês acham que esses jogadores que eu citei, ou alguns outros, enfim, já deu o momento deles e o Flamengo tem que mandar embora, ou se ainda consegue manter? Cara, então, eu acho que alguns jogadores sim já passaram da hora de deixar o Flamengo. Tem que aceitar isso, dar o adeus antes que se torne. Até o Vini fala muito sobre isso, sobre o Barcelona, que faliu assim, né? Faliu entre aspas. Sim. Quebrou assim, Perfeito. mantendo jogadores de salário altíssimos até idades avançadas. O próprio Corinthians se encontra numa fase... Pô, a defesa do Corinthians é praticamente a mesma há 9 anos. O Corinthians parou no tempo. Sim. Desde o último título, sabe? Será que o Flamengo vai chegar nesse nível? Eu não sei. Alguns jogadores como, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro... São caras que a gente nunca quer se despedir, né? Que são jogadores, claro, emblemáticos. O Bruno Henrique também. Mas, cara, uma hora a gente vai ter que aceitar que passou a fase, sabe? Que vão chegar outros jogadores, vão ter que dar oportunidade a outros jogadores pra também fazer história, sabe? O momento acaba. É cíclico. Ciclo. Concorda, Vini? Concordo. Não, a gente tem como um exemplo ruim, né? O Barcelona, como o LF disse, é algo que eu já cheguei até a falar com o próprio LF em uma conversa que a gente estava tendo sobre futebol. Sim, eu lembrei disso. Porque, cara, você vê o Barça de 2015, que foi um ano mágico, Barcelona com o trio MSN, acabou perdendo o Neymar, e aí acabou depois perdendo o Suárez, né? Na verdade, o Suárez saiu pela porta de trás do Barcelona, o Messi até ficou chateado. E quem deveria sair realmente não saiu. Um Titi... um Titi, grande jogador em 2015 e tal, entrou bem em alguns jogos, renova, o salário aumentando. Sérgio Roberto, renova. O Jordi Alba, renova. Esses jogadores que... Bright White, renova. Até um tempo atrás, ainda tava no Barcelona, recebendo um salário alto. Então, e o Barcelona sentiu... Piquet, Lenglet, muitos jogadores, cara. Muitos jogadores mesmo. Que com o tempo foi passando e, caraca, foi vendo que, caramba, olha quanto salário. Cara, o Titi, eu não tenho números exatos, mas o Titi recebia um salário maior que o Van Dijk no Liverpool, no Barcelona. Tem noção? A diferença de jogadores, a diferença de impacto e o salário do Titi sendo maior do que um zagueiro que foi cotado a ser melhor zagueiro do mundo, melhor jogador do mundo. Então, foi isso que aconteceu com o Barcelona. E, irmão, se acontece na Europa, pode acontecer no Brasil também tranquilamente. Sim. Então eu acho que a chegada do Sampaoli é um ponto positivo nesse sentido, porque o Sampaoli gosta de contratar, sabe? No Santos trouxe muitos reforços, no Atlético Mineiro mais ainda. Então, se ele tem que contratar, se ele quer novos reforços, é porque algumas peças vão ter que sair. Então, eu acho que
como o Flamengo não vem apresentando um bom futebol, eu acho que seria um momento menos doloroso para se desfazer dessas peças. Porque caso estivesse em bom momento, seria mais difícil de dizer um adeus, né? Pô, siga seu rumo, do que se estivesse em um mau momento. E como o Flamengo vence, mas não convence, talvez trazendo novas peças nesse atual momento, seja um ponto positivo o Flamengo para dar um novo ar para o clube e também para ter novos jogadores que possam, né, marcar a história no Flamengo, como foi no ano de 2019, né? O Flamengo conquistando Libertadores, Brasileiro e Carioca. Ó, em 2021, Titi recebia 12 milhões de euros por ano, tá? Perfeito. Mas enfim, já deu de Flamengo, muita coisa já foi falada. Mas infelizmente nem tudo são flores, né? Rapidinho, Arthur, antes de tu puxar o gancho, Perfeito. Flamengo pega o Nublense fora de casa na quarta-feira às 9h30. Tá. Joga fora de casa e você confere os melhores comentários no dia seguinte aqui no Esportes Arena. Pô, Então, Perfeito. já tá marcado o Tu nosso foi bem encontro. nessa. E como tá falando de rubro-negro, tem que citar essa joia aí desse momento que teve aí. Então, pode continuar, pode puxar o bar. Cara, temos que citar ele, que infelizmente vem passando por um momento muito difícil. Vinícius Júnior, que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, foi vítima mais uma vez de injúrias racistas na Espanha, no Campeonato Espanhol.